E aí, meu povo, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando os nossos estudos do Código de Trânsito, mais artigos importantíssimos para sua prova da PRF. E como que anda o coração? Edital saiu, edital já está na praça. E como não é novidade, temos ali o Código de Trânsito e as resoluções do CONTRAN de peso. Por isso que nós vamos estudar o Código de Trânsito aqui no meu canal do YouTube. Vamos estudar também as resoluções, tudo isso para facilitar o seu aprendizado, tá bom? Tudo isso atualizado. Bem, além disso, em conjunto, nós sugerimos que você vá lá no site, que é esse daqui embaixo, eleitoralcombruno.com.br, e adquira o nosso curso de legislação especial e relativa à Polícia Rodoviária Federal, que vai contemplar questões do Código de Trânsito, são quase 150 questões só sobre Código de Trânsito e toda a legislação relativa e especial que está prevista no seu edital, ok? Então é importante que você concilie os estudos da nossa parte teórica, que está gratuita no nosso canal do YouTube, em conjunto com as questões, porque só treinando que você pode aí solidificar o seu conhecimento. Sem mais delongas, nós estamos ainda falando sobre normas de circulação e de conduta. Hoje nós vamos para o artigo 48 ao artigo 55 nesse vídeo. E nesse artigo 48 nós temos aqui algumas informações importantes sobre paradas, cargas ou descargas e estacionamento. Vamos ver o que o artigo 48 tem para nos contar. Nas paradas, nas operações de carga ou de descarga e também nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Então, bem, se você vai estacionar, se você vai parar, se você vai realizar uma operação de carga ou descarga, vamos imaginar que isso aqui é uma via, e esse daqui é o bordo da pista. Você precisa parar o seu veículo ou estacioná-lo, dependendo da situação, paralelo ao bordo da pista, junto à guia da calçada. Ok? Bom, nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Claro, se existe um local apropriado para parar, para estacionar, para realizar a operação de carga ou descarga, esse veículo estará posicionado neste local. E o local que nós estamos falando aqui é o próprio acostamento. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada e junto a ela, salvo quando houver também sinalização que determine outra condição. Então, enquanto o veículo de quatro rodas ou mais, ele se posiciona paralelo, a moto, o veículo de duas rodas, como assim o CTB traz, ele vai se posicionar de forma perpendicular ao bordo da pista, junto à calçada do meio-fio. Então, veja só, olha só o posicionamento do desenho aqui, tá bom? O estacionamento dos veículos, sem abandono do condutor, poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Ou seja, em locais adequados pode ocorrer o estacionamento sem abandono do condutor. O condutor não sai do veículo, mas ali ele está estacionado. Somente isso pode acontecer quando houver sinalização regulamentando isso, e nos locais previstos. Bem, falamos sobre a questão das paradas, da carga e da descarga e do estacionamento. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de abrir a porta do veículo. Nós temos que tomar alguns cuidados. Olha, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo tanto para eles quanto para os outros usuários. O que nós percebemos ao dirigir? Você está seguindo o fluxo de uma via. Existe um veículo que parece parado. E
principalmente para quem está de moto, né? De uma hora para outra, o motorista abre o veículo e quase se choca, o motorista da moto, do carro, quase se choca frente a essa porta. O que aconteceu? Não houve uma atenção do condutor daquele veículo em observar como estava a via e abrir a porta na hora certa. É importante que o condutor e os passageiros prestem bastante atenção ao abrir a porta. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor, até porque para o condutor não tem como. Mas então os passageiros, os que estão atrás, nos bancos traseiros, eles precisam descer sempre do lado da calçada. Isso é importante, né? Então sempre descendo do lado da calçada. É uma regra que não se aplica só para o condutor. Quanto ao uso de faixas laterais. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, nós estamos falando aqui de responsabilidade. A responsabilidade por manter as condições de segurança do trânsito nas faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas ou rodovias, a responsabilidade será do órgão ou da entidade com circunscrição sobre aquela via, tá bom? Nas vias internas, pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, o código ele traz uma nomenclatura mais requintada, mas eu estou falando aqui de vias dentro dos condomínios fechados. A sinalização de regulamentação será implantada e mantida às custas do condomínio, após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade que exerce circunscrição sobre aquela via. Então, olha, o custo pela implantação, pela manutenção da sinalização dentro dos condomínios constituídos por unidades autônomas é do próprio condomínio, tá bom? Os veículos, agora vamos falar um pouco sobre veículos de tração animal. Os veículos de tração animal, eles serão conduzidos pela direita da pista. Lembra que pela direita nós temos sempre aqueles veículos mais lentos? Então, veja que é algo que é óbvio aqui, né? Junto à guia da calçada ou acostamento, sempre que não houver faixa especial, normalmente não tem, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas ali. Não é? Então, veículos de tração animal conduzidos pela direita junto ao meio-fio. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando existe um guia, mas também é algo que normalmente não acontece. Eu já peguei pessoalmente mesmo, enquanto dirigia, vacas, bois, cavalos na pista e não tinha guia. Então, esses animais, sejam isolados ou em grupos, eles podem até circular, mas sempre conduzidos por um guia. Mas e aí, mesmo conduzidos por um guia, o que deverá observar? Olha, para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por um espaço que não possa bloquear o trânsito. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista, evitando que eles se dirijam para o centro da pista, podendo até provocar acidentes. Falando sobre os animais, vamos agora falar um pouco sobre motocicletas, motonetas e ciclomotores. Podem circular nas vias? É óbvio que sim, a gente vê isso no dia a dia. Mas também são estabelecidas regrinhas. Quais são elas? Deverão utilizar capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. A gente não costuma usar a viseira, né? A gente levanta a viseira. E a regra no Código de Trânsito é o uso com viseira. Ou, caso não queira viseira, o óculos protetor. Segurando o guidão com as duas mãos, não é com uma só, e usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Existem uma série de resoluções que nós vamos estudar no nosso curso, mas, e ao longo das questões que também nós vamos trabalhar no nosso curso de questões que está disponível no site, nós vamos falar um pouquinho sobre esses vestuários. Mas, em regra, usar capacete com viseira ou óculos
segurar o guidão com as duas mãos, não é guidão, viu? Guidão. E usar vestuário de proteção. Os passageiros, eu falei sobre os condutores, mas os passageiros também, eles podem ser transportados nessas motocicletas, nestas motonetas e ciclomotores, desde que também utilizem capacete de segurança, mas perceba que aqui na questão do capacete não menciona viseira ou óculos. Cuidado que o examinador pode criar esse peguinha para você. Então, utilizar capacete de segurança, passageiro. Com viseira ou óculos, aplica-se ao motorista, ao condutor. Em carro lateral, acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. O mais comum é o assento atrás do condutor na moto, e não num carrinho lateral acoplado. Apesar que isso existe, nós já vimos. Usando o vestuário também de proteção a partir das especificações do Conselho Nacional de Trânsito. Tá bom? Então, no vídeo de hoje, nós falamos de mais normas de circulação e de conduta. Fomos até o artigo 55. Se você não assistiu às últimas 6 aulas, essa é a nossa 7ª aula, acompanhe, assista, veja as discussões, que isso vai auxiliar você na condução das questões que está lá no site. Passe lá e adquira já. Estamos com promoção de lançamento. Um grande abraço.